vamos hoje voltar no tempo, gente, lá pelo ano de 1990, 1994, 97. Passar por um momento diferente em que robôs e humanos entraram em guerra. Mas antes de entrarmos mais a fundo sobre essa guerra, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. The Electric State lançou na Netflix dia 14 de março de 2025 e vai nos levar a acompanhar, vamos dizer assim, um outro tempo, gente, um mundo totalmente paralelo do nosso, vamos dizer assim. Em vez de vivermos um tempo futurístico em que somos dominados por robôs e tem tudo uma guerra, nós voltamos no tempo. A história vai se passar lá pelos anos 90, em que nós iremos acompanhar uma jovem chamada Michelle, que acaba fugindo de casa com o seu amigo robô para tentar salvar o seu irmão, gente. É interessante, na verdade, esse filme, porque ele nos entrega uma ideia totalmente diferente. Sempre estamos acostumados, quando falamos de robôs, como falamos daquela questão do mundo ser dominado por robôs e ter toda uma guerra, nós estamos pra frente, lá pro ano de 3000 e pouco, 4000, que seja. E nessa história é totalmente diferente. Nós vamos ter um mundo um tanto retrô, porém que se baseia naquela questão de robôs. A gente começa a acompanhar essa história desse jeito. Nós temos essa personagem, que é a Michelle, que ela conta que o mundo era perfeito, tudo era maravilhoso, até o surgimento dos robôs começarem a criar uma consciência e quererem lutar pelos seus direitos. Só que os seres humanos não queriam deixar os robôs livres, então surge-se então uma guerra, porém os humanos acabam vencendo e afastando os robôs. Aqueles que ainda protegiam robôs, aqueles que escondiam os robôs, estariam quebrando uma lei. Nenhum robô poderia ser poupado. Então, se você escondesse um robô, você automaticamente estaria quebrando essa lei e seria condenado. E acontece que a Michelle acaba escondendo um desses robôs, pois um dia aparece em sua casa um robô querendo falar para ela que ela precisava ajudar o irmão dela, precisava salvar o irmão dela. E a partir daí é que a nossa protagonista vai entrar nesse mundo todo maluco de tecnologia, mas ao mesmo tempo com um tanto retrô. Diferente de qualquer filme realmente de robôs, nós já vemos essa maior diferença. A nossa história não se passa num ano futurístico, mas sim nos anos 90. Então é todo um detalhe de que parece uma coisa muito mais retrô. Nós acompanhamos como se fosse há anos atrás nós tivéssemos já entrado nesse mundo robótico, tudo era automatizado e as pessoas já estavam tendo sempre os seus robôs. Tudo se transforma ainda mais quando surge uma tecnologia que seria a realidade virtual. O que eu achei muito interessante isso, gente. Trouxeram coisas que são dessa época do século 21, vamos assim, desse tempo, desse ano que nós estamos vivendo, do ano 2024, 2025, coisas recentes e novas que crescem a cada dia mais, para os anos 90. Então se tornou uma coisa assim bem interessante, um misto de algo retrô com um mundo tecnológico. E eles vivem nessa tecnologia. Tudo naquele mundo se baseia dentro dessa realidade virtual. Os alunos têm aula dentro de uma realidade virtual. Isso é uma regra. Você precisa acompanhar as aulas dentro dessa realidade virtual. Você tem um contato com um ente querido teu pela realidade virtual. Então isso deu a possibilidade, quando surgiu essa realidade virtual, você, vamos dizer assim, o melhor jeito de dizer, até o que o filme diz, tá? Entre aspas, dividir o cérebro
cérebro em duas partes. Você poderia conectar uma parte do seu cérebro, vamos dizer, em um momento que você está em Las Vegas jogando, e um outro momento com um robô para fazer com que ele cuidasse das crianças, das atividades, do que está acontecendo à volta. Então eu achei interessante essa ideia, que realmente eles nos entregam uma ideia um tanto retrotecnológica. Um outro ponto eu acho que muito bacana desse filme também é a parte toda trabalhada dos próprios robôs, gente. Eu não posso negar que realmente o filme trabalha os robôs de um modo assim maravilhoso. Cada detalhe, cada movimento, até o próprio robozinho amarelo, que é o amigo companheiro da Michelle, ele tem todo um desenvolvimento maravilhoso. Ou o outro robô, que é um robô de construção, que ele tem vários níveis, um nívelzinho pequenininho, vai aumentando até chegar a um ponto que seria o trabalho maior. Basicamente, esse filme nos entrega uma ideia de guerra com uma ideia, vamos dizer assim, não bem isso, tá, gente? Porque não existe magia, mas uma ideia meio de uma fantasia com ficção científica, em que nós vemos os personagens entrarem em uma aventura, em uma jornada para alcançar um objetivo, mas de um modo diferente. E é isso que algumas pessoas não esperavam, porque The Electric State nos entrega algo diferente, cômico, não uma ficção científica, vamos dizer assim, porreta, da pesada, com aquela coisa tudo, nossa, tecnológica, que seria, vamos dizer, aquela questão de que aconteceu a guerra há 3.000 anos pra frente. E por essa questão dele não ter muito essa pegada futurística, eu acho, gente, no meu ponto de vista, que muita gente acabou se decepcionando. Porque, na real, ele não entrega muito uma ideia futurística, mas sim uma ideia futurística retrô, nos anos 90. Então, apesar de ter toda aquela tecnologia, os robôs, os avanços, ele ainda não é tão futurístico. Ele tem sim aquela base primordial da época em que o filme está se passando, que é os anos 90. Eu acho que isso deu um ar rico muito grande no filme, porque transformou uma ideia magnífica, diferente, de uma visão diferente, gente. Até a questão de trazer aquelas músicas bem antigas, trabalhar com objetos dos anos 90, questão da televisão de tubo, o computador daquele jeito gigantesco, o modo como ele trabalhava. Então eu acho que isso ainda tornou, no meu ponto de vista, uma ideia mais rica nesse filme. Porém, nem tudo é flores, gente. Eu vou ter que ser sincera. Existe sim um ponto que me deixou bem decepcionada, que talvez seja isso também que algumas pessoas questionaram. Apesar de Electric State trazer uma ideia um tanto diferente sobre uma ficção científica, o conceito da história em si, no meu ponto de vista, em alguns momentos ficaram perdidos, gente. Nós temos sim uma base de que aconteceu uma guerra, de que os robôs e os humanos começaram a guerrear, os robôs queriam a liberdade deles e tal, os humanos não queriam dar, conseguiram vencer, entrou todo um tratado, afastaram, isolaram os robôs e blá blá blá. Porém, o desenvolvimento da história voltado para o irmão da Michelle ficou furado, gente. A solução que o menino tem no filme, o ponto dele no filme, é perdido. Então, assim, por mais que a história seja interessante, tenha uma ideia diferente, eu achei realmente o roteiro um tanto perdido demais, fraco demais, porque qual foi a lógica do irmão dela? Não deu uma explicação muito coerente, tá? Na minha opinião é isso, faltou explicação. Teve um todo desenvolvimento bacana, se divertindo, mas faltou explicação de muita coisa. A gente entende pelo filme que parece que os robôs eles começam a criar consciência, eles querem liberdade e tal. E daí, da onde surgiu exatamente aquela tecnologia de eles conseguirem combater os robôs? Eu não vou dar esse spoiler porque tem sim um pouco uma ideia meio que da onde surgiu, mas, gente, ficou perdida. Esse surgimento tá ligado com a questão do irmão da Michelle, do desaparecimento dele e tal, mas não deu uma explicação
animação muito coerente. Então, assim, ficou coisas falhas, ficou coisas faltando, sim, realmente, nesse filme, mas ainda é um tanto divertido. Eu não vou dizer, nossa, o filme é horrível. Não, o filme é legal, é bacana. Como eu disse, vou repetir, já falei isso e vou repetir. Ele entrega uma ideia interessante de ficção científica de um outro modo. Ficção científica retrô, basicamente, que faz você se divertir, que você se diverte, que você ri, mas com pontas soltas, não tem um fechamento total à história que fica perdido. Faltou coisas nesse filme. O que eu posso dizer é isso. Eu não sei exatamente o que as pessoas estão dizendo, eu só sei que realmente esse filme foi muito massacrado. Muita gente disse que de todos os filmes dos irmãos russos, pelo jeito, esse sim foi bem decepcionante. Eu não acho que tenha sido decepcionante. Eu acho que faltou um desenvolvimento melhor para a história em si. Porque você tem uma equipe de elenco maravilhoso, de peso. Não tenho que questionar isso. O elenco é maravilhoso. Todo o trabalho, toda aquela tecnologia que existe no filme, o trabalho dos robôs que é desenvolvido, tudo é realmente maravilhoso. Mas se voltarmos para a parte da história, eu acho que ainda falta coisas. Faltou coisas, faltou pontos de ligação, tá? Entende? E por isso que me decepcionou nesse filme. Como eu disse, nem tudo é flores. Então, nesse ponto, esse filme me decepcionou. Não vou negar, gente, eu não tava tendo uma expectativa muito grande. Eu vi o trailer, parecia ser muito legal, porque ele tem uma açãozinha bacaninha. Não é basicamente aqueles filmes assim de ficção científica com ação. Ele tem uma ação legal, bacana, divertida, gostosa pra você se divertir com toda a questão. Porém, falha no roteiro. Mas apesar de tudo isso, eu acho que esse filme nos entrega uma ideia muito interessante. O vício da tecnologia. Gente, esse filme inteiro, as pessoas estão conectadas à tecnologia, à internet. E basicamente, nos anos 90, a internet ainda estava tendo aquele surgimento. Era a internet de escada, não tinha essa questão de que hoje a gente tem um Wi-Fi e tudo. Então, é basicamente uma ideia, como eu disse, é uma coisa, um tema atual passando há basicamente quase 30 anos atrás. Do que tá acontecendo? Pessoas viciadas na internet, se esqueceram do mundo exterior, vivem conectadas o tempo todo, que é o que acontece hoje em dia. As pessoas estão a todo instante conectadas mais online do que esqueceram o mundo ao redor. Então acho que essa entrega que o filme deles nos deu é maravilhoso. Então assim, isso é um ponto ainda melhor, é um ponto que torna o filme ainda mais rico. Então, analisando de 0 a 5, no meu ponto de vista, eu acho que esse filme fica num 4. Porque, assim, como eu disse, ele tem uma ideia bacana, essa questão de ficção científica retrô, trabalhar um tema atual, voltando a basicamente 30 anos atrás, mas falha na questão do roteiro. Existem coisas que não teve uma explicação, que ficou sem explicação, que você fica, tá, mas por que disso? Qual é o significado disso? Que poderiam melhorar. Mas apesar de tudo, eu achei interessante, gente. Então, se vocês ainda não assistiram, dá uma chance. Eu vou falar o que eu vi uma menina falando na internet. Assistam o filme e tirem a conclusão de vocês. Não vá pela crítica, porque, como eu disse, tem bastante gente massacrando o filme. Não vá pela crítica. Assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu The Electric Stage, o que você achou? Qual é a sua opinião? Você acha que realmente concorda com o que o pessoal falou? Ou não, teve uma ideia bacana, Nathalie, mas concordo que faltou algumas coisas, explicação melhor. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!